Olá pessoal, meu nome é Paulo Neto, eu sou empresário, sócio da Jazz & Co, sou conselheiro também da ONG Missão África e um dos idealizadores do movimento Colabora, que surgiu em meio à pandemia, nos dias de quarentena, onde a gente juntou um grupo de empresários, empreendedores, para que a gente pudesse compartilhar nossas experiências aí e se ajudar, né? E é sobre isso que eu gostaria e fui convidado para falar com vocês, sobre o cenário atual de pandemia, crise econômica, desafios no trabalho, na família, na vida como um todo, mas a gente precisa compreender todo esse cenário, todas essas mudanças e entender como que a gente deve agir daqui para frente. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês e que me ajudou muito para a gente, vamos dizer assim, dar o pontapé inicial nessa conversa aqui, é entender que essa pandemia ela atingiu todo mundo. Não tem ninguém isento dos efeitos e das consequências que essa pandemia já está trazendo para todos nós. Ela afetou todas as esferas empresariais, políticas, a sociedade como um todo, precisou se adaptar e está aprendendo a lidar com essa situação, né, de pandêmica, uma pandemia que atingiu o mundo todo. A gente não sabe ainda mensurar a extensão e quais serão as consequências, o quão longo isso vai atingir na nossa vida, por quanto tempo isso tudo vai durar, mas o fato é que o mundo nunca mais será o mesmo. Então, isso nos ajuda primeiro a entender que ela não está afetando somente a mim ou somente a você, enfim, todos foram afetados, cada um nas suas condições. Eu não quero aqui dizer que está todo mundo no mesmo barco, porque não está, cada um reage de um jeito, age de um jeito, tem sua condição de enfrentar isso. Então, não está todo mundo no mesmo barco, mas está todo mundo no mesmo mar turbulento, né? E isso é unânime, não tem ninguém isento, não existia ninguém preparado para isso. Todos foram pegos de surpresa aí, e assim como eu, você, grandes empresas, pequenas empresas estão sendo afetadas diretamente. O primeiro ponto, então, é a gente entendendo isso, é saber que não vamos ter o dia D, onde a gente vai virar um para o outro e falar assim, olha, acabou a pandemia e vamos retomar de onde a gente parou. É muito importante a gente entender isso, porque eu ainda vejo muitas pessoas numa certa zona de conforto ou acomodadas, simplesmente assistindo a pandemia acontecer na sua vida, passando aí pela televisão como se fossem espectadores da vida real, né? Achando que essa pandemia vai acabar e no dia que acabar a gente vai encontrar o mundo e a vida como a gente deixou lá antes da quarentena. Isso não vai acontecer. Se você estiver aí esperando esse dia chegar, eu quero te dizer que você está cometendo um grave erro. A gente precisa entender que essa pandemia ela é extensa, a gente já está aí encerrando o ano de 2020 e as consequências que ela vai gerar na sociedade, no mercado, no trabalho, elas são perpétuas, né? Várias transformações, várias formas de pensar, de agir estão sendo moldadas e transformadas a partir dessa pandemia, e isso vai transformar a dinâmica da sociedade e do mercado daqui para frente. Então a gente precisa entender isso, porque muitas pessoas ainda estão ali paradas, acomodadas, esperando algo acontecer que as devolva a vida como era antes. Isso não vai acontecer. Então a gente precisa, entendendo isso, começar a nos preparar para esse novo cenário, para essas novas condições e conseguirmos fazer isso junto com um desafio que já é grande por si só, que é conseguir atravessar esse momento. Então são dois grandes desafios: sobreviver à pandemia, né, conseguir atravessar ela, passar por ela e nos prepararmos e nos fortalecermos para uma nova economia, para um novo cenário econômico e social que nós vamos passar a viver e já estamos vivendo daqui para frente. Então isso é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça, né? Para a gente começar a ter o quê? Atitude em relação a isso. Não ficar ali na zona de conforto, como eu disse, esperando passar, mas começar a agir diante das condições que nós temos, que não são condições favoráveis. Então a gente tem que aprender a agir, ser proativo, a dar resultados, entregar resultados em condições desfavoráveis. É muito fácil e é muito cômodo a gente conseguir performar bem, agir bem quando os ventos estão
favoráveis. O grande desafio aqui agora é a gente conseguir, mesmo com ventos contrários, continuar exercendo o nosso melhor. E aí, algo que nos motiva, talvez algo que nos traga uma esperança e uma motivação, é entender que como a pandemia ela atingiu o mundo como um todo, ela trouxe um lugar também de mais horizontal, onde a gente pode sim encontrar oportunidades de alcançarmos objetivos que antes seriam mais difíceis para a gente. E por que eu falo isso? Porque todo mundo está aprendendo a lidar com isso. Então, eu quero usar um exemplo aqui que pode ajudar a deixar isso mais claro para a gente aprofundar nesse tema, que é a corrida de Fórmula 1. Quando há um acidente na pista, entra o safety car, o carro de segurança. E quando esse carro de segurança ele entra na pista, ninguém pode fazer ultrapassagem, a velocidade tem que ser reduzida, o cara que estava lá na primeira colocação, ele tem que pisar no freio literalmente, e isso faz com que o último colocado se aproxime do primeiro, né? Para uma nova largada ser dada assim que a pista for limpa, que aquele carro que se acidentou sair. E a gente olhando para o cenário global hoje, está acontecendo exatamente isso. Todo mundo foi forçado a colocar o pé no freio. Então aquele concorrente ou aquele trabalhador que estava muito à nossa frente, ele precisou colocar o pé no freio e isso me possibilitou aproximar dele, a tirar uma diferença que antes era muito grande, né? E nesse momento, enquanto a pista está sendo limpa, enquanto o problema está sendo resolvido, eu tenho a oportunidade de me preparar para uma relargada nova, para um novo começo e tirar, às vezes, um atraso e uma vantagem que antes eu não daria conta de tirar. Isso é muito importante, é uma oportunidade como nunca também que nós estamos tendo. Não estou aqui dizendo que a crise é boa, pelo contrário, gente, são vidas que estão, sendo perdidas aí por causa desse vírus, empresas que estão quebrando, empregos que estão sendo perdidos e de forma nenhuma uma pandemia é boa, né? Mas a gente precisa, diante do cenário que é ruim, encontrar as boas oportunidades que existem dentro dele. E uma delas é isso, é entender que agora aquela concorrência, aquele trabalhador ou aquela empresa que estava muito na minha frente, ele foi obrigado a colocar o pé no freio e se eu me preparar para uma relargada, eu posso às vezes ganhar posições que antes eram mais difíceis de serem ganhas, porque a distância era muito grande. Então existe sim oportunidades boas dentro de um cenário de crise. A gente tem exemplos de inúmeras empresas. A Uber, por exemplo, é uma empresa que surgiu na crise de 2009, ali 2008, 2009, nos Estados Unidos, quando estourou a bolha, né? Muitas pessoas desempregadas e um grupo de empresários teve a ideia genial de transformar um carro que era despesa para as pessoas numa ferramenta de trabalho e de geração de renda para alguém que estava desempregado. E ele começou a concorrer com um mercado que até então era estável, ele era praticamente sendo controlado apenas pelos taxistas ali, não havia sofrido nenhuma mudança ou inovação grande, né? O táxi é a mesma coisa, há 30, 40 anos a gente vive o mesmo cenário ali. E aí ele vem com uma ideia inovadora, transformando o carro que antes representava uma despesa para mim, agora numa oportunidade de trabalho. Então eu que estou desempregado, tenho um carro parado na garagem que me gera despesa, agora eu posso ter o meu próprio negócio dirigindo para Uber. Então, isso são exemplos de como no meio da crise, no meio de problemas, de dores, de escassez, a gente pode encontrar oportunidades. E o porquê que a gente pode encontrar oportunidades? Porque no meio da crise, o número de problemas e de situações que precisam ser resolvidas é muito grande. E para todo problema será necessário uma solução. Então, da mesma forma que o número de desemprego cresceu, agora também vai crescer a demanda por trabalhadores mais capacitados, por empresas com resultados e custo-benefícios mais eficientes, né? Então, isso traz para o mercado também novas oportunidades e novas possibilidades, uma vez que novos problemas estão surgindo. E se a gente se preparar para isso, se a gente entender isso, essa dinâmica da crise, a gente pode encontrar boas oportunidades em meio à crise.
Então, nesse primeiro bate-papo nosso aqui, nessa primeira aula, eu queria deixar isso muito claro. Primeiro, vamos recapitular aqui. A crise, ela atingiu todo mundo, a pandemia atingiu todo mundo. Não estamos todos no mesmo barco. Não quero dizer que fulano e beltrano está no mesmo barco, porque as condições de cada um enfrentar isso são diferentes. Mas estamos todos no mesmo mar turbulento. Ponto. Isso é importante entender. Não tem ninguém isento desse cenário caótico. Segundo, existem oportunidades em meio à crise. Existem formas da gente tirar e ganhar posições em meio à crise, uma vez que todos foram obrigados a colocar o pé no freio, estão todos aprendendo, porque isso é uma novidade para todo mundo, não existia ninguém preparado para esse cenário. Então, diante disso, eu posso tirar o atraso que às vezes eu tinha ali, ou de aprendizado, ou de capacidade técnica, enfim. E aí, para isso, a gente encerrar essa primeira aula aqui, eu já quero puxar um gancho para a próxima aula, a gente entender que preocupação não é solução, né? A gente ficar aí sendo consumido por esse cenário caótico, deixando que as preocupações ocupem um lugar na nossa vida e que nos tirem a capacidade de olhar para esse cenário como a gente deve olhar, né? Então eu fico ali consumido com a preocupação, ao invés de estar respirando, olhando para o cenário e observando como que eu posso, né, tirar vantagem ou estar mais preparado para ele. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente deixa, né, a nossa vida ser consumida pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, a gente perde a capacidade de tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, e a nossa energia ela vai sendo consumida por algo que não vai resolver. Preocupação não resolve o nosso problema. O que resolve os nossos problemas são ações, atitudes bem pensadas, bem coordenadas e bem desenhadas na nossa vida. Então fica aí para a gente já buscar na próxima aula entender isso um pouco melhor. Preocupação não é solução.